Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a esse canal, cujo objetivo é abordar assuntos que têm interesse na área de ciências humanas e sociais. E no vídeo que vou carregar aqui hoje, vou fazer um panorama do pensamento clássico, perpassando pelas ideias do racionalismo, empirismo, positivismo e adentrar ali em assuntos que têm interesse na área da psicologia, como as questões relacionadas à fenomenologia, abordando um pouco o pensamento de Franz Brentano, Russell, com o seu conceito de intencionalidade, e vamos concluir esse panorama com Heidegger sobre ser, ser aí, ente, e sobre essa questão da angústia e o que seria a autenticidade no conceito heideggeriano. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal para receber notificações e ajudar o canal a crescer. Também curta o vídeo caso você goste do conteúdo, e você também pode fazer comentários a respeito do vídeo ou interagir de alguma maneira conosco, sugerindo temas dessa grande área das ciências humanas. Então eu vou soltar aqui o vídeo, seja muito bem-vindo, até a próxima. Então, colegas, bom dia, pessoal. Eu segui à risca a proposta de fazer um mapa mental no singular. Então, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei aí no meio o nome da disciplina e até esse momento o que foi trabalhado na disciplina, colocando alguns pontos-chave para poder desenvolver aqui na aula. Qual que é a ideia, então, de juntar esses 4 assuntos nesse primeiro momento desse tipo de disciplina? Então, esse tipo de disciplina que vem no bojo do que é a fenomenologia e o que é o existencialismo, tem a função, basicamente, de passar para a gente uma metodologia de pensamento, de raciocínio, e como que os seres humanos que nos antecederam, como que eles chegaram a esse entendimento e quais foram os caminhos que trouxeram a filosofia, a construção do conhecimento e o entendimento do que é o mundo e do que é o ser humano ao longo do tempo. Eu creio que essa que é a grande contribuição desse primeiro momento da disciplina. Então, a primeira coisa que a gente tem de pensar é imaginar que a gente está num mundo sem tecnologia, sem esses recursos que a gente utiliza hoje, né, inclusive agora pelo computador, aqui pela internet, mas você tem de imaginar que você está num mundo em que você está lidando com a natureza, você está apartado de tudo isso, você está lá atrás, no começo do pensamento. Então, se você conseguir se imaginar assim, você vai perceber ao seu redor o que? A natureza. E aí, então, os primeiros filósofos, que foram os pré-socráticos, eles, nessa tradição, né, ocidental que nós seguimos aqui, na nossa área de estudo, então, esses pré-socráticos, ao interagirem com a natureza, eles tentavam descrever essa natureza de uma maneira inteligível e utilizavam para isso do raciocínio, pensar, tentar compreender o que estava acontecendo, certo? Então, essa relação é considerada uma relação harmoniosa com a natureza, em que se descrevia, tinha o pré-socrático que dizia que tudo era água, o outro que dizia que as coisas se transformavam. Então, havia ali, sem entrar em detalhes em cada pré-socrático, mas havia ali uma ideia de harmonia entre raciocínio, entre ser humano, entre filósofo, no caso, e a natureza, e o mundo que o cercava. Muito bem, essa noção ela foi quebrada, digamos assim, com os sofistas, porque para os sofistas já colocava, mas para que serve isso? Como uma utilidade, o conhecimento como utilidade. E os sofistas, eles saíam das escolas gregas e perambulavam ao redor, né, ali pela Grécia, vendendo o seu conhecimento. Então, a intenção deles era vender. E aí, para vender, o que você usa? Você usa a fala, você vai tentando se destacar e tentando vender o seu peixe, como a gente diz no nosso popular aqui. Então, quando isso aconteceu, o que aconteceu ali? Houve uma série de ideias que não seguiam uma corrente lógica de pensamento, que cada sofista dizia
do seu modo, que era o que a gente conhece hoje mais próximo como opinião. Então, os sofistas, eles passavam a dizer, cada sofista dizia de uma maneira o que ele achava que era a natureza, o que ele achava que era o conhecimento, e tanto que tem um sofista que dizia que eu sou a medida de todas as coisas, quer dizer, que é um pensamento que vai até hoje, né, que te perdura até hoje. Cada pessoa fala qualquer coisa, não, mas é o que eu penso, não, mas eu sou assim, então esse sou eu. Você é você, é diferente, como se não houvesse um método de raciocínio, um método de pensamento, em que a pessoa pudesse seguir esse método e chegar a um conhecimento, se não verdadeiro, mas mais próximo do verdadeiro. Porque na hora que cada um começa a falar o que vem na sua própria cabeça, igual como tem na internet, fonte, vozes da minha cabeça. Quando cada um começa a falar isso, aí então você perde, digamos assim, uma história de pensamento, uma história de trabalho, de reflexão, de raciocínio que foi elaborada para que a gente pudesse conhecer isso, principalmente as pessoas que estão aqui nessa turma, que são pessoas que vão trabalhar com psicologia. Então eu penso que é obrigatório você conhecer a história do pensamento e como que o conhecimento foi sendo elaborado ao longo do tempo. E os clássicos são importantes porque eles nos ajudam como um primórdio assim, de pensamento mais elaborado, mais concatenado. Muito bem, então qual que foi o papel do Sócrates? Vou falar rapidamente isso porque eu creio que seja importante para compreender o que eu estava falando sobre opinião. O papel do Sócrates, que foi o grande influenciador de Platão e na sequência Aristóteles, o papel do Sócrates foi mostrar que os sentidos, eles não são fonte segura de conhecimento. Esse que foi o grande papel do Sócrates. Porque o que acontecia com os sofistas? Os sofistas, eles usavam a linguagem. E quando você usa a linguagem, você usa a retórica. E a retórica, ela não tinha compromisso com a verdade. Ela tinha compromisso apenas com fazer com que a pessoa que estava ouvindo se sentisse convencida. Então, ela era um argumento, como eu falei lá no início, para vender o peixe. Não importava se era verdade ou se não era. Ele falava e queria que a pessoa se entusiasmasse com aquela ideia e comprasse aquele conhecimento que ele oferecia. E quem ouvia não utilizava aquela questão do raciocínio, não utilizava um método de pensamento para filtrar o que estava ouvindo e poder, assim, dizer, olha, não, estou achando que você está falando alguma coisa, usando sua retórica, tentando me convencer. Isso daí está errado. As pessoas não faziam isso, por quê? Porque se tornou lugar comum na humanidade, inclusive até hoje, apenas interagir com o mundo a partir dos sentidos, sem o complemento do raciocínio, sem o complemento dessa questão metodológica de pensar e de refletir. Então essa que é a grande contribuição do Sócrates, em que ele vai mostrar que os nossos sentidos, eles não são fontes seguras para o conhecimento, porque quando você ouve alguma coisa ou você vê alguma coisa, nem sempre aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está vendo é verdadeiro. O exemplo que eu dei na aula passada foi do Sol, quando você observa o Sol se movimentando, mas tem outro também que a gente pode falar do Sol. Quando você olha o Sol, você pensa que o Sol é menor do que a Terra. Não é. O Sol é maior do que a Terra. Mais um exemplo de como os nossos sentidos não são perfeitos para filtrar as informações que chegam até nós. Beleza? Então, o Platão, ele vai pegar essa ideia e ele vai levar ao extremo essa ideia, em que ele vai desprezar, então, ou minorar a importância dos sentidos. Então, aí eu peço para você voltar de novo para aquela imagem. Você volta para aquela imagem, você na natureza. O que liga a natureza, então, a você? São os sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato, né? É isso que vai nos ligar ao mundo. Então, se a gente está sendo ligado ao mundo pelos sentidos, a gente não pode, então, desprezar os sentidos. E é essa que é a ideia do Aristóteles. Olha, a gente não pode desprezar os sentidos e os sentimentos, porque o que vai acontecer dentro de nós, essas sensações que nós vamos sentir, elas vão ser, elas não vão acontecer do nada, como uma coisa que aparece do nada. Ela vai aparecer como uma reação
da nossa interação com o mundo. Por exemplo, você vai passando num lugar e você não está percebendo, um cachorro late para você, aí você se treme todinho. Tem gente que tem até uma tremedeira, o coração começa a bater forte, né? A sensação de medo. É isso. Então, exemplos simples para a gente compreender que sem os sentidos estarem atuando, a gente não está conseguindo interagir direito com a realidade. Só que a gente tem de saber, pela racionalidade, que os sentidos não são fonte segura para o conhecimento, mas são eles que nos ligam no mundo. Então, essa divisão que houve entre racionalistas e empiristas ao longo do tempo, ela foi uma divisão que se mostrou depois equivocada. Em qual sentido? Foi produzido muita coisa boa, mas em qual sentido foi equivocada segundo o Kant, que foi o primeiro que uniu essa situação? Equivocada porque você precisa desse conjunto, digamos assim, para que você consiga elaborar um conhecimento. Então você não consegue elaborar um conhecimento melhor se for só com a racionalidade e nem se for só com a parte dos sentidos. Você precisa dessa junção. E essa junção é que vai trabalhar dentro de nós, digamos assim, para que a gente consiga ter elementos para que a gente possa raciocinar no sentido de chegar a um conhecimento verdadeiro. Essa que é basicamente a ideia dessa questão do conhecimento. Muito bem. Então, aí a gente tem uma pincelada rápida no que foi empirismo e no que foi o racionalismo. E aí, o texto, esse primeiro texto, ele também fala sobre o que foi o positivismo. Então, o positivismo, ele vai surgir por conta de que, olha, você já tem ali uma humanidade que já está organizadinha, você já está ali no capitalismo, as pessoas tendo de trabalhar de tal hora a tal hora, de chegar lá e aguentar o serviço, aguentar o tranco, porque no começo do capitalismo a carga horária de trabalho era muito insana e tinha gente que era obrigada a trabalhar tanto. Então nós chegamos num momento do capitalismo em que as pessoas elas já estavam, digamos assim, numa organização social e econômica apropriada para esse tipo de interpretação. Então, foi visto como um progresso da humanidade, até chegar aqui em que você já tinha a elaboração de máquinas, você já tinha a elaboração de uma série de utensílios que iriam já ajudar o ser humano nessa vida que ele estava tendo aqui no mesmo mundo que ele estava antes, sem nada. Mas o que o levou até aqui? O que o trouxe até aqui? Foi a evolução do pensamento, a evolução do conhecimento, e ele se materializou no que as pessoas que estavam ali já da metade para cá do século XIX estavam observando. Então foi tido isso como um progresso. E essa ideia do Auguste Comte, ele vai influenciar muito a questão da ciência, a questão do que foi produzido ali em todos os campos do conhecimento, da filosofia, da sociologia e até mesmo da psicologia. E também passando por a questão do darwinismo social e até recebendo críticas de outras correntes que não iam muito nessa ideia de achar que está tudo bem, né, como no caso do marxismo. E também deu elementos para que áreas da psicologia também pudessem ser desenvolvidas nesse período aí. Bem, e aí então, como o conhecimento, segundo ele, avança, né? O que nós vamos chegar então? Vamos chegar na fenomenologia. O que a fenomenologia é então? O que esses filósofos pensaram para denominar como fenomenologia? Fenomenologia é o estudo do fenômeno. O que é essa coisa quando a gente começa a pensar sobre o nosso redor? Começa a se formar na nossa mente uma série de códigos, uma série de signos, uma série de ícones também. Aí o que é o ícone? O ícone é tipo assim, gente. Feche os seus olhos e só imagine. Maçã, gelo, fogo. Se você teve paciência de fazer o que eu pedi, você vai perceber dentro da sua mente que na hora que a pessoa fala verde, é como se acendesse uma luzinha lá dentro da nossa mente.
exatamente com a imagem daquilo que eu estou mencionando. Isso é um ícone. Quer dizer que é uma unidade lá, um pensamento, uma ideia que está operando dentro da nossa mente e que ela nos ajuda a colocar sentido nas coisas. Mas ela está lá na mente, tanto que uma palavra faz com que tipo, ela acenda dentro da gente, né? Então, essas ideias que vão operar dentro do nosso pensamento, eles são os fenômenos. Né? Que fenômenos são esses? São as coisas que nós pensamos a partir da nossa interação com o mundo. E essas coisas, elas são decorrentes de quê? Elas são decorrentes do que nós aprendemos. Elas são decorrentes de uma linguagem. Elas são decorrentes de uma cultura. Elas são decorrentes do momento que você está vivendo. O momento que você está vivendo aqui é um momento em que você vai compartilhar ideias, pensamentos, vai seguir uma maneira de até de vestir diferente de quando o pessoal que viveu em outra época. Porque isso que nós aprendemos, ele é datado historicamente, ele tem um momento que ele pode acontecer, que é agora. Daqui para frente a gente não sabe como vai ser o pensamento do ser humano, como é que ele vai pensar, que tipo de cultura ele vai seguir, mas nós sabemos o que passou, o que está para trás, como foi que aconteceu lá, e foi diferente de como está acontecendo agora. O que significa? Que essas coisas que a gente aprende, elas são datadas historicamente também. E elas vão influenciar na nossa resposta ao mundo, que é justamente o que o Russell vai falar sobre intencionalidade. Você compreende como está tudo ligado? Uma coisa está ligada com a outra. A gente estuda separado nos textos, mas uma coisa está ligada, faz parte do único movimento que acontece dentro do ser humano. Então, quando você tem essa questão da intencionalidade, qual é a questão que é colocada aí quando se fala de intencionalidade? Primeiro pelo Russell, quando se fala de intencionalidade, que você precisa compreender que quando você está pensando, quando você está fazendo essa questão da coisa pensada, do fenômeno dentro da sua cabeça, né, da nossa cabeça, é uma consciência dentro da interpretação, a gente não está neutro. Então, tudo que está dentro da gente vem à tona. E a gente pode fazer julgamentos, a gente pode... todas essas coisas podem atrapalhar na nossa caminhada em direção ao quê? O que esse pessoal está tentando fazer com a gente, né? Está tentando mostrar para a gente? Que é possível você ter um método de pensar, que é possível você compreender a sua estadia aqui na Terra, que é possível você compreender a relação que você tem com as outras pessoas e a relação que você tem com o mundo. E esse mundo que cerca a gente, aí não é uma coisa que está apenas fora lá, e está dentro também da nossa cabeça. Porque ele aparece para a gente como uma coisa pensada dentro de nós. Ou seja, ele aparece como fenômeno, ele aparece como coisa não física, ele aparece como metafísica, né? Que é isso que é a metafísica. Então, esse basicamente é um método de pensamento. Bem, aí eu vou falar agora sobre a contribuição do Brentano, porque ele vai beber nos clássicos, ele vai pegar essa concepção de metafísica, essa concepção de pensamento, e ele vai diferenciar isso das ciências da natureza. Porque qual que era o grande problema? É que tudo, na época que a psicologia surgiu, tudo tinha de ser validado pelos métodos da ciência considerada, digamos assim, mais forte na época, que era a ciência da natureza. Então, tinha de ter um método experimental. Por isso que o Wundt fez, digamos assim, mais sucesso do que o próprio Brentano, porque ele operava ali, ele trabalhava com a questão da psicologia, mas ele operava com métodos da área que estava vencendo naquele momento, que era a ciência da natureza. Ou seja, ele fazia em laboratório, ele publicou também mais coisas, não é? Como nós vimos aí no nosso estudo. Então, isso levou com que ele se diferenciasse nessa área do reconhecimento. Porém, as pessoas que tiveram aula com o Brentano foram pessoas também que tiveram uma grande importância, né? Foram pessoas que tiveram uma grande importância na área da psicologia, como é o caso do Freud,
como foi o caso do Russell, que era matemático, para ter uma noção, né? E ele fala que, ao assistir às aulas do Brentano, que despertou para ele escrever sobre essas questões mais de pensamento, essas questões mais de ideia, essas questões mais da fenomenologia, essas questões mais da metafísica. Só que o Brentano, ele, como nós vimos no texto, como ele não publicou muito, ele não foi uma pessoa que ficou muito conhecida, mas ele foi fundamental para ele trazer o conceito da intencionalidade, que depois foi aprofundado pelo Russell, que foi aluno dele, e também discutir essas questões da consciência, da nossa consciência. E como ele foi fundamental para isso, nós vamos perceber isso na ideia de vários autores, mas aqui dentro do nosso estudo a gente deu ênfase mais no Russell, né? Com a questão da fenomenologia, da intencionalidade, e como o Russell coloca para a gente ter esse cuidado na hora de pensar, para a gente poder se separar um pouco do que nós trazemos como uma bagagem, nós trazemos como algo que está constituído dentro de nós, a partir das nossas experiências, a partir do que nós aprendemos na cultura. Então, é nesse momento que ele sugere que a pessoa possa fazer uma suspensão do seu juízo de valores. Porque se quer é porque, que é o termo grego lá, epoqué. Então, é necessário fazer esse processo de análise de tudo que a gente recebe, porque nós não temos uma neutralidade na hora que a gente está analisando as coisas. Nós somos pessoas que estão no mundo, que compartilham da cultura, compartilham das ideias, que têm experiência nesse mundo. Logo, nós somos pessoas que temos, digamos assim, uma bagagem já dentro da gente, e nem sempre, apesar de que todas as pessoas podem ter a vaidade de, não, mas o que eu penso é o mais certo, é o mais correto, eu sou certo, eu não sou pecador, alguma coisa assim. A pessoa tem uma certa vaidade de achar o que ela está pensando ser o mais correto, e a partir disso julgar os outros. Então essa que é a ideia dessa suspensão do juízo, que é ter esse cuidado. Isso é um método também de pensamento. É quando você for se colocar diante de uma situação, você tem um método, você lembrar que existe um método para você frear aqui, não responder, ser muito reativo, não ser muito impulsivo, e tentar pensar nessa situação. E se puder fazer isso todos os dias, melhor ainda, porque aí se torna um hábito na vida da pessoa. Então, a contribuição do Russell nessa situação aí, que serve para a área da psicologia, que é a área que a gente está estudando, essa situação, porque se você tiver em um ambiente em que você precisa estar atendendo uma pessoa, você pode estar centrado ali e tentando chegar a um entendimento sem essas, vou usar de novo a palavra, sem essas contaminações, que é uma palavra lá da biologia, mas que serve porque todo mundo compreende quando se fala isso. E aí então chega no Heidegger. O Heidegger, ele vai pegar todas essas ideias que foram trabalhadas anteriormente, e ele vai fazer a seguinte crítica. Ele vai dizer assim, olha, a metafísica, que é essa questão de pensar o que não é físico, né, como eu dei o exemplo naquelas outras vezes que eu me pronunciei aqui na sala, que é, por exemplo, das coisas que não têm uma correspondência na realidade. Como eu dei o exemplo lá do próprio conceito de existência. O conceito de existência, nós operamos com ele, mas ele não está em lugar nenhum a não ser dentro da nossa cabeça. Não tem. Não é um fone de ouvido, não é um computador, não é uma lâmpada, não é um livro, não é nada que você possa tocar. Ele não tem nada físico. Ele é um conceito, apenas uma ideia abstrata, que nós, seres humanos, operamos. E esse é um exemplo que mostra como complexo é o pensamento do ser humano. Né? Então, o ser humano, ele está no mundo que não escolheu, como até mesmo o próprio Schopenhauer já vem trazendo isso de tempos atrás. Está no mundo que não escolheu, e esse mundo que ele não escolheu, ele tem as suas regras, tem a sua cultura,
tem toda uma elaboração, uma concatenação de ideias que nós compartilhamos. E esse nós que compartilhamos isso, o Heidegger chama de ser aí, que é o ser que foi jogado no mundo. O que é o ser? O ser seria então essa indefinição que nós compartilhamos dentro da gente, e é como se fosse, se for comparar, mas não é religioso, né? É como se fosse tipo Deus, para a pessoa que é religiosa. Então, o ser seria essa questão maior de entendimento. E o ente seria o que nós, como seres humanos, estamos dentro desse mundo, dentro desse ser. Então, nós temos a compreensão do ser, porque nós somos os únicos entes que estamos no mundo que temos a capacidade de pensar, que temos a capacidade de refletir sobre isso, e por ter essa capacidade, nós somos os únicos seres que temos a noção da morte, a noção da finitude da vida. E essa noção da finitude da vida é que vai ele vai dizer para a gente, o Heidegger, que ela vai causar uma série de situações, inclusive angústia no ser humano. Porque se nós não tivéssemos, veja só, se nós não tivéssemos essa compreensão, e essa compreensão ela advém primeiro como experiência, porque a gente vai crescendo e vai vendo as pessoas morrendo, e segundo, que ela vem aprendida pela linguagem, ela vem aprendida pelas ideias que a gente aprende, e essa linguagem ela vai se colocar dentro de nós, ela vai classificar as coisas dentro da nossa cabeça, e essas coisas que vão ser classificadas, elas vão passar a ter um significado para a gente. Inclusive nós mesmos vamos ser classificados. Inclusive a linguagem vai limitar a capacidade do próprio ser humano. Porque o ser humano ele está no mundo. O ser humano está jogado aqui, mas ele está compartilhando. É como se fosse... Na verdade ele faz essa distinção, mas é como se fosse a mesma coisa. O ser e o ser aí. Ou seja, o ser seria o quê? Seria um pré-conceitual, seria a nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de pensar antes dos conceitos. Porque os conceitos eles vão nos limitar. E além de nos limitar, eles vão trazer também uma consequência, que é a angústia que nós vamos sentir por estarmos compreendendo o mundo que está ao nosso redor, o mundo que não é fácil de se viver. A gente vive, inclusive agora, um sistema que te cobra, um sistema que te deixa para baixo, que quer te sugar muito, que se você não trabalhar, você não vive direito, não consegue ter um mínimo de dignidade, que é o nosso sistema que a gente está vivendo aqui, chamado capitalismo. Então, isso vai retroalimentando na gente essa angústia, esse estresse, essa problemática. Então, para o Heidegger, essa questão aí é importante de ser pensada, porque o ser humano ele vai começando a receber tanta classificação, tanta ideia, por meio dessa linguagem, desse conjunto de elementos, nessa interação com o ser, com o mundo, o ser aí no mundo, sabe? Que essa angústia, ela pode levar o indivíduo a um momento de colapso. E essa vida para ele que a gente vive, essa é uma vida inautêntica. A gente só vai conseguir alcançar a autenticidade se a gente, primeiro, pensar sobre essas coisas, porque a gente não costuma pensar sobre isso. É por isso que é difícil de pegar a questão da ideia do Heidegger, porque é coisa que a gente não costuma fazer. Então, quando a gente vai ler, é muito estranho, é uma coisa que a pessoa às vezes lê, mas o que é isso que está falando? É porque os outros filósofos, antes do Heidegger, eles deixaram de lado a compreensão do ser e passaram a querer compreender apenas o conhecimento. Então, como o ser seria algo intangível, indefinível, então bora se concentrar no que é possível definir, que é o conhecimento, a produção do conhecimento pelo ser humano. E o Heidegger ele vai mostrar que isso foi um erro, deixar
o ser de lado, porque o ser somos nós também. E tá, é o que está dentro de nós, antes dos conceitos, essa capacidade que o ser humano teria de, de ser antes do conceitual, ou seja, antes da linguagem ter nos limitado, antes da gente ter sido classificado e classificar as coisas. E a vida inautêntica, ela pode levar ao colapso. E esse colapso, como eu exemplifiquei na aula passada, trazendo já um exemplo para a nossa disciplina aqui da psicologia, né? Esse colapso ele pode favorecer uma tomada de decisão, que é o indivíduo perceber tudo aquilo que ele recebeu a partir da linguagem e tentar retirar esses entulhos, tentar retirar essas coisas que estão prejudicando e caminhar no sentido de uma vida autêntica, de uma vida pré-conceitual, que não é possível de se alcançar, porque é uma coisa indefinível, mas você pode caminhar nessa direção, tomando decisões por exemplo, de ter consciência de que a nossa consciência, isso é legal, né? Ter consciência de que a nossa consciência faz parte do mundo e que nossa interpretação é uma interpretação de dentro dessa realidade. Ter consciência de que a gente tem capacidade de fazer a epoqué, de se apartar do juízo, de se apartar dos preconceitos. Ter consciência de que a gente pode caminhar no sentido de ser uma pessoa melhor, de ser um ser humano melhor. De ser um ser humano que é capaz de utilizar o raciocínio para o seu bem, para o bem das pessoas que o cercam e tentar caminhar nesse sentido do ser. A gente não vai alcançar o ser. Então, o que a gente pode fazer é tentar ser uma pessoa melhor para a gente poder tentar ajudar outras pessoas a serem melhor também. Dentro de uma série de metodologia de pensamento que não pode ser deixada de lado, que é exatamente o que essa disciplina vem mostrar para a gente, até esse momento em que a gente termina com Heidegger, que a gente precisa perceber que toda essa evolução do conhecimento ele serve para uma coisa. E eu acho que a principal reflexão que a gente tem de fazer é: para que serve então o nosso cérebro? Ele não pode ser só um enfeite na nossa cabeça. Ele tem de servir para alguma coisa e ele deve servir para que a gente possa refletir, raciocinar com método, tentar não se influenciar pela linguagem, tentar não se influenciar por tudo que a gente recebe e ser apenas reativos no mundo. Porque a gente tem de ter noção da nossa limitação. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa compreender que esses pensadores, eles contribuem para que a gente possa caminhar como seres humanos, como ser aí, né? Como ser humano que quer compreender a sua estada no mundo, quer compreender o que é o mundo e como que isso pode determinar essas classificações, como pode determinar o nosso comportamento aqui. Eu penso que essa é a grande contribuição desses 4 textos que nós estudamos, tratando sobre mais diferentes filósofos e que podem nos ajudar, a partir desse momento, a dar um passo à frente. Consegue perceber essa concatenação de ideias que nos levou até esse momento aqui da aula. Então, é isso aí, pessoal. Eu encerro por aqui minha participação. Se você chegou até aqui, eu agradeço a audiência. Sinta-se bem-vindo no canal e até a próxima. Te aguardo outra hora, hein? Tchauzinho. Fui.